Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 12 de novembro de 2020, vamos meditar essa linda palavra de Deus, que encontra-se no capítulo 17, Lucas 17, versículo 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de modo ostensivo, nem se dará ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois, como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, como é um privilégio para nós que partilhamos a palavra, pois o Senhor fala primeiro ao nosso coração. E é um trecho pequeno, mas às vezes se você pegar uma frase já te ensina tantas coisas, já nos faz refletir tanto sobre o nosso comportamento, sobre como nós agimos, no nosso dia a dia, que como cristãos, não é talvez a melhor maneira de agir. Jesus, mais uma vez, é confrontado pelos fariseus com uma pergunta. Essa perguntas cabiciosas para expor Jesus, para depois utilizar essas próprias respostas de Jesus para poder continuar perseguindo, para condená-lo. Mas Jesus, sempre com muita sabedoria, discernimento, ele consegue responder essas perguntas cabiciosas. Olha a pergunta: quando virá o reino dos céus? Olha que coisa interessante. E Jesus responde: quando virá? E ele responde assim, sem confronto, sem dar lugar, espaço para o confronto. Jesus não reage, Jesus responde. Reagir, na verdade, não exige pensar, refletir. Responder exige pensar e refletir. Para chegar nesse nível, Jesus se dedicou a estudar, porque Jesus, ele foi em tudo como o homem, menos no pecado. E esse Jesus homem, ele exatamente mostra que é possível eu e você respondermos ao invés de reagirmos quando nós somos perseguidos, ou então quando nós estamos lidando com pessoas difíceis. Mas quando nós avaliamos como Jesus vivia, ele tinha seu tempo de oração, seu tempo de isolamento. Jesus era estudioso, Tanto é que ele sempre cita o Velho Testamento exatamente para fortalecer o quê? Os seus argumentos quando ele estava ensinando ou quando ele estava respondendo a esses fariseus. E mostra muito como também tem que ser a nossa vida, essa vida de oração, essa vida de abertura para a ação do Espírito Santo, esse tempo de dedicação às coisas de Deus, alimentar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história dessas coisas, nos fará também ser assertivos, ter convicção do que fazer, do que falar em qualquer momento. E mais do que isso, vai nos permitir conhecer de fato qual é a nossa missão. Porque Jesus tinha tanta clareza da missão dele que nada era capaz de abalar. Por mais que as consequências de cumprir essa missão fossem as piores, como a gente vai ver aqui logo à frente. Eu gostaria de destacar também essa característica da vinda do céu.
Jesus fala que não vai ser o quê? Ostensivo, não vai ser uma coisa que exagerada de chamar a atenção. E ele ainda fala o quê? O reino do céu já está entre vós. Olha que coisa interessante. Fez até lembrar de uma canção, há um céu que começa em cada um de nós, né? Da banda Dom, que eu acho que foi inspirado inclusive por essa passagem. Ou seja, começa em nós esse céu, começa no nosso coração. É por isso que é tão importante nós sermos abertos às coisas que nos influenciam de maneira o quê? Positiva. Por exemplo, a palavra de Deus. Então, seguindo mais à frente, olha outra coisa que é interessante destacar. Desejareis ver só mais um dia o Filho do Homem. E não vai ser possível. E essa necessidade de estar com Jesus, né, de sentir Jesus, de ouvir Jesus, vai ser usada contra nós mesmos. É porque Jesus fala o seguinte, vão falar que está ali, vão falar que está aqui. Só que é mentira. Jesus nos alerta exatamente desses falsos profetas, que hoje é uma realidade no nosso meio muito fácil de ser identificada. Porque você vê assim, líderes, né, espirituais, né, mas usando esse modo de vida cristão, né, usando o próprio evangelho, as verdades de Jesus para manipular as pessoas, para poder enriquecer, né, ao custo de outras pessoas, né, em troca de uma promessa cumprida, né, em troca de uma bênção. Então, ou seja, é muito importante, mais uma vez eu vou dar ênfase, esse estudo, esse contato, essa intimidade com Deus para ter discernimento e sabedoria. E não se permitir ser manipulado por essas influências, né, negativas, esses líderes falsos, né, que assumem e dizem que representam Cristo, que representam Jesus nessa terra. E indo mais à frente, esse alerta que Jesus nos dá de não seguir, Jesus é muito convicto da sua missão, e eu gostaria de dar destaque para isso, porque olha que interessante, ele fala que antes de se manifestar, né, esse reino dos céus, é necessário que ele sofra e seja rejeitado. Olha que coisa maravilhosa, enquanto muitas vezes no nosso dia a dia nós evitamos o sofrimento, nós evitamos a rejeição, deixamos de fazer várias coisas em nome de Jesus, né? Anunciar o evangelho com medo dessas coisas. Jesus é o contrário. Jesus escolheu vivê-las. E me chama muita atenção isso porque o significado que Jesus deu para esse sofrimento que ele deveria passar, essa rejeição, foi um significado belíssimo, porque foi por amor à humanidade, por obediência a esse Deus Pai, né? Ele escolheu viver essa jornada. Então, Jesus também nos ensina hoje a importância de conhecer e ter clareza da nossa missão, mas também de dar significados às fases dessa jornada que nós vivemos. Afinal de contas, a nossa vida não é só feita de vitórias, de conquistas, de paz, né? Existem tribulações, existem grandes desafios que a gente precisa viver, existem situações de luto, de dor, de sofrimento, mas para tudo existe um propósito. Ter contato com Deus, intimidade com Deus, vai nos capacitar a entender, a compreender, ou no mínimo passar dessa fase, né, desfavorável com fé. Então, amados, que esse evangelho no dia de hoje possa te inspirar, possa alimentar mais a sua fé, essa fé que tem que ser uma fé expectante, do qual o combustível é a certeza que o céu é para nós, né? Que essa vida é passageira, que Jesus nos aguarda, né, nesse novo tempo, nesse tempo de glória, no céu. Porque eu e você somos eleitos e somos escolhidos. Tem uma frase um pouco polêmica, né, mas que eu gosto muito. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.